Todas as vinhetas têm locução. Essa que eu não falei o nome não tem. Impressionante. É aquela... O pão sempre cai com a manteiga para baixo, né? Enfim, hoje é dia de Saúde em Dia. Nós temos aqui com a gente a professora Vanessa de Castro. E hoje com a participação especial... Sim, sim. Olha só, já dando exemplo. Momento fofura hoje. Já dando exemplo de como que tem que ser a alimentação de criança. Ela A tá ali ideia. com uva, né? Isso. E, aí, aliás, tá, gente, ela foi pedindo uva, tá? Ela chegou aqui pedindo uva. A ideia era assistir a mamãe, né, Duda? Não ficar no colo. Não, se ela ver, ela vai participar, Mas professora. a protagonista hoje é a Duda. Acho que eu percebi isso, né, Duda? Né, Duda? Você que é a famosa hoje. A Duda tá ali só comendo a alvinha dela, nem aí pro mundo, né? Agora ela pergunta pra mãe quem que é esse louco que tá falando com você, quem é que tá falando com a gente. A professora Vanessa tá aqui pra falar sobre as dicas de nutrição. E hoje nós temos que falar sobre a obesidade infantil. E a Duda tá ali dando exemplo do que é uma alimentação saudável. É isso, professora? Bom dia. Exatamente. A obesidade infantil, ela tem atingido muito as nossas crianças. Esse número, ele tá alarmante, ele tá crescendo. E aí a pergunta que a gente se faz hoje é o porquê que nós hoje temos crianças com sobrepeso, crianças com diagnóstico de colesterol alto, obesidade, crianças até mesmo com hipertensão. Tudo isso a gente remete na comida. Como será que as nossas crianças estão comendo atualmente? Hoje os pais têm essa rotina de trabalhar fora e essas crianças ficam parte do dia na escola. E aí quando a gente, né, se encontra ali todos em casa, a gente precisa de uma alimentação mais rápida, uma alimentação mais eficiente e infelizmente a gente escolhe alguns alimentos que não são os mais saudáveis. Olha, a Duda tá mandando bala na uva aqui. E eu fiquei impressionado, porque ela pediu uva. Ela ficava aqui, uva. Você gosta de uva, Duda? A Duda adora uva, hein? Que exemplo. Parabéns. Eu digo assim, o exemplo que nós temos em casa é aquele que o nosso filho ele vai seguir. Então, o que você ofertar é o que seu filho vai querer comer. Se você for ao supermercado comprar refrigerante, se você comprar alimentos industrializados, biscoito recheado, macarrão instantâneo, aquilo vai fazer parte da rotina dele. A partir do momento que a criança terminou uma refeição e você oferece para ela uma sobremesa, nós adultos já pensamos no quê? Falem aí pra mim. Sorvete, chocolate, um Pudim, docinho. mousse. A partir do momento que você oferece para uma criança uma fruta como sobremesa, aquilo vai fazer parte da rotina dela. Então, aonde ela estiver após uma grande refeição, ela vai querer o quê? Uma fruta. Então, os nossos filhos, eles são aquilo que a gente oferece em casa. Eles não têm o poder da compra, Meg. Então, eles não conseguem ir até o supermercado e escolher. Então, nós, pais responsáveis, é que temos que tomar esse papel de fazer a compra dos alimentos mais saudáveis para oferecer para os nossos filhos. Professor, e como que tem assim, a rotina, né? Que nem assim, a Duda acordou cedinho hoje. Ela acorda cedo, sim. E ela já comeu a frutinha dela ali. Tem um horário específico para controlar essa questão do peso, da alimentação das crianças? Sim, a criança ela tem que ter as refeições, né, nos horários adequados, assim como um adulto. Nós não podemos fazer um exagero. Eu imagino que a alimentação errada, ela começa desde o momento da amamentação, quando essa mãe prefere não amamentar e entra com o leite artificial. E quando a gente oferece esse leite artificial, essa criança acaba tomando volumes além do necessário. Quando a gente oferece suco, essa criança está tomando mais caloria do que o necessário. Então, como uma alimentação de adulto, a gente tem que pensar na alimentação da criança. Uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de fibra, que seria a fruta ou legumes. É verdade que eles têm mais resistência às folhas? Realmente, eles vão ter mais resistência. Mas aí você vai cortar palitos de cenoura, de abobrinha, cozinha isso no vapor e vai oferecendo para a criança. Aquilo vai ser petisco também naqueles momentos pré-alimentação ou entre o intervalo em uma alimentação e outra. Então, sim, a criança ela tem que ter rotina alimentar. Eu vejo alguns perfis no Instagram que eles montam desenhos com legumes, é legal isso? Sim, é a gente tem algumas crianças que têm muita resistência à comida. Por quê? Desde o início da primeira alimentação, da primeira introdução alimentar, eles foram recebendo sempre o mesmo padrão. Então, na hora que você corta, Bruno, uma beterraba, um kiwi,
um brócolis, uma couve-flor e oferece, aquilo assusta. Então o que a gente tem que fazer? Tornar mais atrativo, mais didático para aquela criança provar o olhinho, provar o cabelinho, e aí essa língua, esse paladar, ele vai ter nessas novas experiências. Estimular a criança, né? Exatamente, a gente tem que estimular a criança com os alimentos saudáveis. E quando você tem uma criança em casa, talvez gera esse estímulo de mudar a sua alimentação. Então, antes eu tomava refrigerante, eu comia muito fast food, agora eu tenho uma criança. Ao invés de eu comer uma batata frita, será que eu não poderia comer uma batata rústica, uma batata feita com azeite, com alecrim, assada e oferecer também para o meu filho, para o meu neto? Então, é mudança de hábito, não só para as nossas crianças, mas também para nós. A obesidade, ela é algo muito perigoso. E a partir do momento que a criança, o adulto, ele aumenta esse peso desenfreadamente, ele deforma as células adiposas, que são células que guardam essa gordura. Quando essa célula ela é deformada, mesmo que essa pessoa emagreça, depois ela fica com essa célula deformada. Então a chance dela aumentar o peso aumenta novamente. Então, os riscos da obesidade infantil na saúde da criança são muito grandes. Sim, são porque vai deformar todo esse processo imunológico da criança e também a chance dela ser um adulto obeso é maior. Eu diria que nós, pais, já temos que começar, porque eu falei pais e não mãe, porque o aleitamento materno, Bruno, ele é um apoio, ele é a mãe e a sua rede de apoio. Nós ficamos muito cansados para amamentar, um pós-parto, às vezes uma cesariana. Então, se você conseguir amamentar, aquele leite ele vai estar na qualidade e na quantidade adequada do seu bebê. Se você já introduz ali uma mamadeira, Edivandro, o que acontece? É o que a gente fala de excessos calóricos desnecessários. Então esse estômago, esse processo de saciedade da criança, ele é corrompido porque você está sempre oferecendo mais do que ele precisa. Comeu uma porção? Tá suficiente? A criança ela não vai pedir mais. Se ela pedir mais é porque ela necessita. Imagina só, uma criança comendo uma laranja, ela ficaria aqui uns 15 minutos mastigando, degustando aquela laranja. Então, além dela estar alimentando-se, ela está desenvolvendo os músculos faciais, ela está gerando um processo de saciedade neurológica. Se eu oferecer para ela um suco de laranja num copo, vai ter quantas laranjas ali? Pelo menos 2,5, 3. Eu estou oferecendo triplo de caloria sem nenhuma sensação, sem nenhuma experiência sensorial. Desenvolvimento motor nenhum, né? Exatamente. Você está entregando o produto pronto. 8 horas e 38 minutos, nós estamos falando com a professora Vanessa de Castro, com a Duda hoje. Olha, hoje a Duda é participação especial. eu estou impressionado com a Duda, que ela é linda, ela se alimenta direitinho e não dá um trabalho. Você viu que comportadinha, que Tá lindinha. falando, vocês vão liberar minha mãe? Minha Não, mãe, tava- eu preciso de mais uva. Então. Você quer mais uva, Duda? Ela tá olhando desconfiada. Ela tá olhando ali mas pro ela é potinho, quietinha, é. não deu um trabalho, não tentou pegar o microfone. Pois Olha, é. Vanessa, parabéns, viu? Quem sabe das próximas, né, Duda? Eu quero uma participação especial. Dia das Crianças, a Duda vem participar com a gente novamente no estúdio. E a Duda, ela tá aqui, a gente tá falando de um tema bem importante, que é a questão da obesidade infantil, o alerta para a obesidade infantil. Ontem foi celebrado o dia de conscientização sobre a obesidade infantil, e a Duda tá ali, ó, dando exemplo. Ela, para quem tá chegando agora, ela já tá acompanhando a gente pela TV, pelas redes sociais, ela já comeu uma uva, já tá ali de boa, tranquilinha, só esperando a hora de ir embora. E as dicas que a mãe da Duda dá, juntamente com todas as outras professoras de nutrição, está lá no perfil Rádio TV Unifev, também no Nutrição Unifev, é só você conferir. E olha só, foi um exemplo, a gente não tinha programado essa questão, mas olha só, a professora tem os seus compromissos de dar aula, de, enfim, preparar a prova e tudo mais, tem os trabalhos em casa, mas antes de sair ela foi lá, preparou uma porçãozinha de uva para a filha, trouxe aqui, a criança comeu, nada pronto, nada industrializado, prontinho. Gastou muito tempo, professor? Não gasta muito tempo, é a higienização e corte, a gente põe um biscoito de polvilho. No mercado tem opções saudáveis, tem suquinho de caixinha que não tem conservante, é só suco de fruta. Tem a opção da água que a gente sempre tem que oferecer para a criança. Então, assim, é a gente romper novos paradigmas. É não só falar, ai, não, é difícil, é complicado, tempo. eu não tenho tempo. Eu digo assim, maçã.
Banana e mexerica, quando a gente vai fazer os eventos de saúde na estrada, a gente fala que é a fruta do caminhoneiro. Ela resiste dentro da mochila e ela é uma fruta forte. Vai resistir dentro da bolsa de uma criança, vai resistir na nossa também. Então, colocou numa lancheira uma banana, uma mexerica, uma maçã, você tem ali sua fruta. Só para ressaltar e a gente conseguir finalizar, as nossas escolas, né, aqui da região, as escolas do nosso país, elas seguem o programa de alimentação escolar. São regulamentações nutricionais, Edivandro, que a cada dia você que está mandando seu filho para a escola tem que saber que ele está recebendo alimento de verdade. Nas escolas nós não servimos alimentos ultraprocessados e alimentos processados. Então, no momento que seu filho está na escola, ele está recebendo uma pipoca, um biscoito de polvilho, uma alimentação saudável. Por que não na tua casa você também oferecer uma alimentação assim? E na condição certa, tá? E tem nutricionista. Todas as escolas têm uma profissional da nutrição lá. Sim. No mínimo uma, tá? No mínimo uma. Eu trabalho em rede pública, sei como que é. No mínimo uma, duas nutricionistas prontas para elaborar o cardápio da sua criança. Professora, muito obrigado pela participação e muito obrigado por nos apresentar a Duda. Nós que agradecemos, né, Duda? Fala tchau, tchau. Não. Ô, Duda, você vem na festa do milho sexta-feira? Vou tentar. Se não tiver muito frio para a minha saúde, sim. Festa junina liberada já, né, professora? Festa já junina. Posso já. Já podemos pensar com carinho, lembrando sempre da minha dica, comer de tudo, mas não tudo. Isso aí. Paçoca com quentão tá liberado, então, a partir deste mês. Professor, muito obrigado. Duda, muito obrigado, tá? Legal. Dá tchau. Tchau. Tá tímida.